Os dois últimos episódios da temporada vão de 8 a 80. Um tem um final incrível, que puxaria claramente uma nova temporada. O outro tem um final que é um anticlímax e deixou a gente esperando aqui pelos próximos 2 anos. Hoje você vai recapitular comigo os 2 últimos episódios da segunda temporada de House of the Dragon. Vem! E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga pra lá da muralha, especial Domingote. Eu sou o Dinho e estamos aqui recapitulando toda essa segunda temporada de House of the Dragon. Hoje, como eu já disse, são os 2 últimos episódios e você não perde por esperar. Vamos falar tudo, sem mais delongas. Já vou pedir pro Cássio botar o aviso de spoilers e vamos lá. Do Hairas! Sétimo episódio da segunda temporada de House of the Dragon, intitulado A Semeadura Vermelha. Rhaenyra e Syrax encontram Adam e Smoke ali na praia, em Pedra do Dragão. Adam não demora muito, já se ajoelha perante a Rhaenyra e diz que o dragão foi atrás dele. Isso bugou completamente a mente da nossa rainha. E ela fica muito impressionada porque, aparentemente, ele não tem descendência Targaryen. Alicent dá uma desabafada com o Mestre Orwyle e você vai reparar que ele não liga muito pra nenhum desabafo nessa série. Ela chama o Sir Rickard pra acompanhar ela até a Mata do Rei. Diz que os dois irão sozinhos e fica meio vago assim o que ela vai fazer. O Lord Jasper e o Lord Larys conversam sobre os soldados que foram punidos, estão sendo punidos ali em tempo real pelo Aemond, pois eles estavam no tumulto do episódio anterior envolvendo a rainha. Eles serão enviados pela muralha. Quem dá a sentença é o próprio Rei Regente Aemond Targaryen. O Jasper conta pro Larys que viram o Smoke com o montador, mas ele não tem muita certeza dessa história. Então ele pergunta pro Larys, ou melhor, tenta se aconselhar com ele para saber se ele deve contar isso pro Aemond. O Larys acha melhor não levar porque ele não tem certeza daquilo que ele ouviu. A Rhaenyra retorna pro castelo, levando o Adam como hóspede, e o Conselho não gosta muito dessa ideia não, dele ser um plebeu, então fica todo mundo meio estremecido. O Lord Baltimore, como sempre, pergunta pro Corlys o que eles devem fazer. E o Corlys fala, vamos esperar o que a rainha decidir. Rhaenyra conversa com a Mysaria e a Rhaenyra tá empolgada porque ela diz que ainda podem ter lords que possam reivindicar dragões. A Mysaria meio que abre os olhos da Rhaenyra dizendo pra ela não se preocupar com lords. Existem muitos bastardos Targaryen que estão ali por Pedra do Dragão e King's Landing, e que eles podem ser mais leais do que nobres de casas aliadas. A Rhaenyra concorda. Corlys encontra o Adam lá dentro do castelo. Os dois não falam muito, o Corlys apenas parabeniza o Adam. Oscar Tully vai com os Lords de Riverlands até o castelo de Harrenhal. O Oscar e o Daemon têm uma conversa antes de conversar com os outros Lords, e o Oscar diz pro Daemon que ele é leal a Rhaenyra porque ele é fiel àquilo que o avô dele prometeu a o Viserys I, quando ele proclamou a Rhaenyra sua legítima herdeira. Só que os Lords de Riverlands odeiam o Daemon, então ele não acha que vai ser o suficiente ele dizer que apoia a Rhaenyra. Vai ser difícil eles obedecerem o Daemon. Então eles saem e vão conversar com os Lords. Depois de muita conversa, os Lords acabam aceitando o Daemon como o seu líder ali e vão integrar o exército da Rhaenyra, ou do Daemon, né? Não sabem. Porém, o Oscar diz que a justiça deve ser feita. Então, William Blackwood é condenado por suas práticas ilícitas e, horríveis. E depois da condenação do Oscar Tully e os demais Lords de Riverlands, o Daemon executa a sentença, levando ele à morte. Em mais uma visão, Daemon vê Viserys, e o Viserys está mostrando a coroa pro Daemon, dizendo, você sempre a quis, né, Daemon? Você ainda quer? Voltamos para Red Keep com o Mestre Orwyle tentando fazer o Aegon andar segundo ordens do Larys Strong. O Larys aparece, ajuda o Mestre, mas diz que ele tem que tentar daqui a algumas horas novamente. O Larys diz que daqui para frente o Aegon não terá mais descanso. O que será que ele tá tramando, hein? O Corlys vai até o Alyn e pede para ele mandar um barco para King's Landing com algumas espadas de confiança, conforme pedido da rainha Rhaenyra. Ele comenta do irmão, né, o Adam, com o Ali, mas o Ali não liga muito. Ele só fica espantado que o irmão agora monta um dragão. O Corlys dá a entender que ele não conheceu muito bem a mãe dos dois,
mas ele acha que talvez ela tenha alguma espécie de linhagem Targaryen, que justificaria o dragão ter ido atrás do Adam. Isso tudo fica no ar, gente, e sem resposta. Os filhos da Rhaenyra estão indo para Pentos, como foi combinado desde o início com a Rhaenyra e a Lady Jaime. Porém, assim que fecham os portões do Ninho da Águia, a Rhaenyra abandona a comitiva e sai no meio do vale. Ela vai atrás do dragão, que ela viu os rastros antes. Na Mata do Rei, a Alicent conta pro Ser Rickard que não sabe se vai voltar pra King's Landing. O Jace tem uma conversa com a mãe dele e praticamente implora para que ela mude de ideia e não deixe os bastardos Targaryen montar os dragões. E ele tem uma DR muito doida com a mãe, dizendo que sabe que o pai dele é o Harry Strong, que ele é um bastardo também, enfim. Ele joga tudo ali. Ele argumenta que todos vão julgar ela pela atitude que ela tomou e tal, mas a Rhaenyra não tá nem aí. Ela diz que foi isso que os deuses colocaram no caminho dela. A mensagem que foi enviada no barco lá que o Corlys pediu pro Alyn chega a King's Landing e vai parar nas mãos da Elinda, a serva da Rhaenyra, que tá meio que, de infiltrada ali na Baixada das Pulgas. A notícia então chega até o Wolf e ele é convencido de ir até a Pedra do Dragão e tentar reivindicar um dragão. Por que não? Ele tem sangue Targaryen. O barco parte naquela noite. O Hugh também recebe a notícia, mas a Cat, a esposa dele, não quer que ele vá. Os dois acabaram de perder a sua filhinha. Ela quer ir para Tumbleton, mas o Hugh diz que é a oportunidade da vida dele e ele conta sobre a mãe dele. Que ele diz que a mãe disse que ela era irmã de Viserys e Daemon Targaryen, só que ela trabalhava no bordel, então ela estava distante da corte. A série não dá nomes, mas fica aí a origem do Hugh. E a Cat, pelo jeito, vai ficar sozinha em King's Landing. Ou vai pra Tumbleton sozinha. Eu acho que ela vai pra Tumbleton sozinha. Os barcos partem e eles chegam em Pedra do Dragão com a supervisão do Alyn. Voltamos pra Alicent lá na Mata do Rei, que tá meio que se purificando no lago. Ela tá sozinha e ela se banha ali. Essa parte traz um certo arrependimento da Alicent. Dá pra ver que ela se arrependeu de tudo que aconteceu e é meio que uma cena dela se redimindo pelos seus pecados, ou pedindo perdão pelos seus pecados, definitivamente se arrependendo, Fazendo esse paralelo aí com essa vida religiosa que ela quer ter. E com o que a temporada tá mostrando o tempo todo. Que ela se sente suja por causa do pecado, dela tá saindo com Criston Cole, e também, pelo que a Rhaenyra disse, que ela entendeu errado o que o Viserys falou, enfim. A Alicent vai mudar com certeza. Os Guardiões de Dragões se rebelam contra a Rhaenyra. Dizem que o que ela vai fazer é uma blasfêmia contra os dragões e eles não vão apoiar isso. Ou seja, toda aquela galera que chegou em Pedra do Dragão para tentar reivindicar os dois dragões que estão ali, no caso o Vermithor e a Asa Prata, vão ter que se virar sozinhos. A Rhaenyra dá um discurso ali para todo o pessoal que está envolvido agora nessa parte da guerra, e ela conta os seus motivos, enfim, ela meio que dá um incentivo para eles ali e vamos embora. E ela acaba contando o propósito de tudo e por que ela tá fazendo isso. Depois disso, todos eles vão até o dragão Vermithor. A Rhaenyra domina o Vermithor mostrando autoridade. Ela fala com ele em Valyriano e o dragão obedece. Depois disso, a Rhaenyra sai e deixa eles ali para tentarem dominar o dragão. Aí o Vermithor começa a atacar vários dos candidatos e o lugar vira um caos com a gritaria, é fogo para tudo quanto é lado, é o dragão devorando, é o dragão queimando, vira um caos. No meio de tudo isso, o Hugh acaba enfrentando o dragão e o dragão cai nas graças dele. Vermithor agora tem um montador, Hugh Martelo. No meio de todo esse caos, o Wolf sai vagando ali pelo fosso e dá a maior sorte do mundo. Ele acaba encontrando a Asa Prata, que também foi com a cara do Wolf, e o resto é história. A dragão fêmea da boa rainha Alysanne, que era esposa do rei Jaehaerys I, agora tem um novo montador, Ulf. No Conselho dos Verdes, a gente vê o Jasper, o Larys, o O'Reilly e o Aemond. E o Jasper conta que o exército dos Hightower está se aproximando, está chegando, mas eles correm um grande risco de ser atacado em duas frentes pela Casa Beesbury e os seus aliados. Ele comenta que o dragão do irmão do Aemond, que tá vindo lá com eles, o Daeron, ele voou. E a Tessarion, que é o nome dessa dragão, agora está vindo com eles também para reforçar o time dos verdes. Voltamos para os dragões da Rhaenyra. O Ulf sobrevoa King's Landing
com asa prata. O Aemond ouve o alerta da guarda, porque eles gritam dragão, pega um cavalo e vai até a Vhagar. De longe, o príncipe Caolho não avista apenas um dragão, mas além de asa prata, ele vê de longe Vermithor, Syrax e a sua irmã, Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra agora tem mais 2 dragões do seu lado e a temporada poderia ter acabado com essa cena. Seria perfeito. Mas não, temos mais um episódio. Break rapidinho no vídeo para te dizer que se você não se inscreveu no canal ainda, esse é o momento. Deixa um joinha que me ajuda bastante, ativa as notificações para você não perder nada daqui para frente. E também quero te dizer que, clicando no link aqui do lado, você tem acesso ao livro Fogo e Sangue, que está com pressão para você se preparar para a nova temporada. Ou qualquer outro produto que estão aqui no link da descrição, você me ajuda bastante. Beleza? Voltando para o vídeo. Último episódio da segunda temporada de House of the Dragon, episódio 8. Intitulado A Rainha que Sempre Foi. Em Essos, o Tywin Lannister se junta com os líderes da triarquia. Caso eles vençam o bloqueio da goela, né, que o Corlys vai pra lá lutar contra eles, eles querem stepstones pra eles. O Tywin fica meio assim, porque essa não é a decisão que ele pode tomar. Talvez o rei, o regente ou o rei oficial não gostem disso, mas mesmo assim ele aceita o acordo. Porém, eles colocam mais uma condição de que o Tywin vai com a frota, mas com o comandante deles, Lothar. Lothar pergunta qual a função do Tywin, o que ele faz. E aí ele diz que é mestre dos navios do rei. Lothar disse que isso não é o suficiente. O Tywin pergunta então, o que é? O que você quer que eu faça? Aemond e Vhagar atacam Ponta Aguda. Ponta Aguda é o lar da casa Bar-Aemon. E eles são bem leais à Pedra do Dragão. Então, obviamente, eles estão do lado da Rhaenyra. O Aemond simplesmente acabou com a cidade. O Larys vai até o Aegon e fala que ele quer ir embora com ele dali, aproveitando a ausência do Aemond. Ele diz que o rei corre perigo e que o próprio irmão pode matá-lo a qualquer momento. O Aegon começa a reclamar de um monte de coisa, fala um monte lá, mostra que ele ainda é um cara totalmente fragilizado, despreparado, não entende nada de estratégia de guerra. E o Larys ouvindo. Mas o Larys acaba convencendo ele de que a ideia de fugir agora e voltar em um momento que a poeira estiver mais baixa, seria a melhor opção. Como agora a Rhaenyra tem 3 dragões a mais, os verdes estão começando a se desesperar. No final, o Aegon concorda com o Larys. A Rhaenyra segue atrás do dragão, aquele grande dragão que ela viu os rastros pelo vale. Jace conhece o Ulf e o Hugh. E ele tem uma treta ali com o Ulf, porque o Ulf é bem complicado. Ele é chato, ele é mala. Engraçado que ele não era tanto assim na Baixada das Pulgas, ele era mais humilde, apesar de ser um cara que vivia contando histórias. Mas agora ele ficou mega arrogante. O Jace enfrenta ele, já mostrando que não tem simpatia e que não vai tolerar. O Hugh tenta acalmar as coisas e consegue. O Corlys e a Rhaenyra conversam e o Corlys lembra a Rhaenyra pra ela não se empolgar tanto, porque os verdes ainda tem mais 2 dragões. Ele tá falando do dragão do Daeron, a Tessarion, a dragão fêmea, e tá falando de outra dragão fêmea que a gente viu só lá na primeira temporada, quando ela deu um susto no Aemond, no Fosso dos Dragões, a Dreamfire. É uma dragão incrível, da época da conquista ainda. Foi quando ela chocou, quando o ovo dela chocou, e a montadora dela é nada mais, nada menos do que a princesa Helaena. Só que a Rhaenyra fala pro Corlys, por que eu vou temer? Por 2 motivos. A dragão do Daeron é menor do que o Vermax, do Jace. E a Helaena não é uma guerreira, não é uma montadora, ela não monta a Dreamfire. E aí fica isso no ar, né? Fica esse clima. Será que esses dragões vão ajudar os verdes de alguma forma? O Corlys fala para a Rhaenyra ficar totalmente despreocupada com relação à goela, porque Lannister ou Greyjoy vai sofrer muito com a frota dele. Só que o Corlys não tem ideia de que ele vai enfrentar a triarquia, seus grandes inimigos. E aí fica no ar que uma pessoa precisa decidir que lado vai ficar da guerra. Nós estamos falando do Daemon. Ser Alfred chega em Harrenhal e se mostra um traidor. Ele diz que prefere o Daemon no trono e que muitos o seguiriam. O Daemon não responde nada. Só que o Simon Strong, o castelão de Harrenhal, ouve tudo. O Aemond manda fechar o porto de King's Landing e diz que sacrifícios devem ser feitos. Lord Jasper alerta ele de que o povo será prejudicado.
Mas o Aemond não tá ligando pro povo, não. A Alicent e a Helaena conversam e a Helaena diz que era muito mais feliz antes de ser rainha. E ela tá muito preocupada porque o povo odeia tanto elas. Ela ainda tá, né, com o trauma daquela rebelião que rolou. A Alicent pergunta pra ela, e se nós saíssemos daqui? Nesse momento, o Aemond entra e interrompe as duas. Ele tenta forçar a Helaena a montar a Dreamfire e ir com ele pra guerra. A Alicent é totalmente contra. A Helaena diz que não vai pra batalha, que ela não vai queimar ninguém. O Aemond claramente não pensa nas atitudes dele e a Alicent joga tudo isso na cara dele. A Alicent vai até o Maester Orwyle e pede descrição pra ele em uma situação. Pede pra ela ajudá-lo com uma passagem. Criston Cole e Gwyane discutem, porque o Gwyane se ligou que o Cole é apaixonado pela Alicent e tá saindo com a rainha escondida. Depois de uma longa conversa e o Criston Cole ficar filosofando, ele mesmo conclui que talvez morrer em batalha seja um grande alívio. Mas antes disso ele diz pro Gwyane que era devoto a Alicent, que ela tinha salvo a vida dele, enfim. Aparentemente, Tyland e Lohar chegam a um acordo, depois de muita lama. Vamos ver. O Jace, mais uma vez, tá chateado com tudo que tá acontecendo e a Baela vai lá dar um conselho, um chacoalhão nele de novo. Ele e o Daemon nessa temporada, viu? O Jace só reclama e o Daemon só tem visão. No fundo, o Jace não tá gostando dos aliados novos da mãe dele. Mas eu dou razão pro Jace, viu? Vocês vão entender lá no futuro. Rhaena continua à procura do dragão, agora passando frio e fome. Tyland e Lohar formam uma aliança e eles vão partir juntos para Goela no dia seguinte. Rhaenyra dá um jantar para os seus novos aliados e diz que se eles continuarem servindo ela, obedecendo, enfim, ajudando, ela vai transformá-los em cavaleiros. Ela diz que eles vão voar em 2 dias e os alvos serão Vila Velha, ou Town, né, a terra dos Hightower, e Lannisporto, a capital e o lar dos Lannisters. E ela diz que eles vão destruir tudo, mesmo matando inocentes. Todo mundo fica meio assustado com essa decisão da rainha. Logo em seguida chega um recado do castelão de Simon Strong. Rhaenyra chama o Adam e os dois saem do jantar. Alice leva o Daemon pro Bosque Sagrado para algo muito interessante. No meio do caminho nós vemos uma criatura mística. Essa região, inclusive, tem muito disso nas Crônicas de Gelo e Fogo. Na visão, o Daemon vê os White Walkers, batalhas, a morte dos dragões, a morte dele, o cometa que precede o renascimento dos dragões lá em Game of Thrones, o futuro da casa dele, Daenerys Targaryen, junto com seus 3 dragões, e a Rhaenyra sentada no trono. Misteriosamente, a Helaena está em King's Landing interagindo na visão do Daemon. Ela diz que ele sabe o papel dele em toda essa história. Corta pra Helaena lá em King's Landing e o Aemond vai atrás dela tentando convencê-la, mais uma vez, a montar a Dreamfire e ajudar ele na guerra. E a Helaena fala, e se eu não aceitar? Você vai fazer a mesma coisa que você fez com o Aegon? Me queimar? O Aemond fica pistolaço com isso, diz que ele poderia prender ela e tal. Aí ela começa a contar que o Aegon vai sobreviver, vai voltar a ser rei e vai sentar num trono de madeira. Já o Aemond morrerá afogado no olho de Deus e o corpo dele nunca será encontrado. Obviamente o Aegon fica muito surpreso, assim como todos nós. Corta pra Syrox e a Rhaenyra em cima do olho de Deus. Essa o editor mandou muito bem. Acompanhada do Adam e o Smoke. Para quem não entendeu, o Olho de Deus é essa região aqui, é esse lago ali na frente de Harrenhal. Rhaenyra desce da Syrax e é recebida pelo Simon Strong, que leva ela até o castelo. Lá a gente vê o exército que o Daemon reuniu. Os dois conversam e o Daemon diz que tudo vai piorar daqui para frente. Inclusive ele diz, Winter is coming. Ele diz que muita coisa ruim vai acontecer, mas que ele é juramentado a ela, é leal a ela e ele vai servi-la, que ela é a rainha dele. Ele faz um discurso ali na frente do exército, todos estão a favor e apoiam Rhaenyra Targaryen como a legítima herdeira. Só o Ser Alfred que sai meio estranho ali do rolê. Aí, uma isca pro futuro. A frota Velaryon está pronta para sair, mas antes disso o Corlys tem uma DR gigante com o Alyn e ele acaba tomando um esculacho, porque o Alyn fala que o Corlys agora liga para ele, que só porque perdeu os 2 filhos, perdeu o neto e agora ele quer saber do Alyn. Aí ele falou que só tá servindo ele porque tem que servir, porque
é o trabalho dele, mas que ele nunca vai querer nada do Corlys, porque o Corlys está colocando ele na linha de frente, o Corlys está tentando recompensar a cagada que ele fez, né, em ter 2 filhos e nunca ter assumido os moleque. Aí agora os caras viraram uns homens, estão conquistando as coisas e ele quer, de certa forma, remediar isso. Então o Corlys, né, tomou uma lavada do filho aí. Finalmente a Rhaenyra vê o dragão. Mysaria aconselha a Rhaenyra de que os deuses estão do lado dela e que vai dar tudo certo. Aí nós temos a grande surpresa da temporada. A Alicent vai até Pedra do Dragão, tem uma longa conversa com a Rhaenyra e ela faz um pacto com a Rhaenyra. Nesse pacto ela vai fazer 2 coisas. Primeiro, entregar a capital, King's Landing, para a Rhaenyra. Porque com o Aemond saindo de lá para ir para Harrenhal se encontrar com o Cole, a cidade vai ficar vazia. Então a Helaena pode assumir como rainha regente. A Helaena vai dar essa ordem para os soldados entrarem. Então King's Landing vai ser da Rhaenyra. E a outra coisa é, ela vai entregar o Aegon para Rhaenyra. E a Rhaenyra vai matar ele. Ela entrega a vida do filho, porque a Rhaenyra falou, você sabe que se você me entregar ele, eu vou ter que matar ele, não tem como. É o poder, é isso que eu tenho que fazer e pronto. A Alicent concorda. E elas selam esse acordo. As duas choram muito, lembram do passado. A Alicent fala, vem comigo. E a Rhaenyra falou, agora é tarde, eu preciso seguir o meu caminho e ser uma governante. E aí a Alicent sai. O episódio vai terminando com a Alicent indo embora e a gente vai vendo outras cenas. Os novos montadores de dragão se preparando para voar, o exército dos Hightower se aproximando da batalha com o Daeron e a Tessarion. A gente não vê o Daeron, tá, gente? Mas claramente ele tá na dragão. Os lobos de inverno chegando nas gêmeas. Lembra que o Jace tinha ido lá fazer o acordo com os Frey para liberar a passagem deles? Os Lannisters já na estrada marchando. Daemon e seu exército em Harrenhal. Todos eles acampados ali já, preparados. Tyrande e Lohar com a frota da Triarquia caminho da goela. Corlys e o Alyn indo pro barco do Corlys, que era o Serpente Marinha, agora não se chama mais assim, o barco se chama A Rainha Que Nunca Foi, em homenagem a Rhaenys. Eles estão no barquinho, quase chegando no barco. Rhaena encontra finalmente um dragão, e esse dragão, pra quem não sabe, é o Shipstealer, o Rouba-Ovelha, que é um dragão selvagem. Nós vemos finalmente Otto Hightower preso, avistando alguma coisa ali, um clarão de luz perto dele. O Aegon sai de King's Landing com o Larys Strong, ou seja, o plano da Alicent já não vai dar certo 100%, porque a Rhaenyra vai tomar King's Landing, vai chegar lá e o Aegon não vai estar lá. Nós vemos a Rhaenyra refletindo sobre o que aconteceu e termina a temporada com a Alicent contra a luz, provavelmente ali no nascer do sol, nascer de mais um dia. E acabou. Tem uma história do porquê que a temporada terminou assim, porque ela não foi programada para terminar exatamente aí. E eu vou falar disso num vídeo mais curto, então fica de olho no canal para você não perder esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse recap, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Deu muito trabalho para fazer tudo isso, mas tá aí o resumo mais completo e o melhor recap de House of the Dragon da internet brasileira. Eu garanto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder nada daqui para frente. Aí não esquece de me seguir nas redes sociais que eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima. Tchau.